podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para as pessoas que sonham em empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje eu estou aqui com duas mulheres empreendedoras. Agora eu estou numa sequência de mulheres vindo aqui no programa, a Areta Alonso e a Fabiana Varela. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Vocês são de segmentos diferentes. A Areta, dona da Revolução, uma empresa, uma agência de publicidade que já está bem estabelecida aqui na nossa região. E a Fábio, dona da Antonelzi, que é uma loja de gerações que minha mãe, minha avó frequentava, mas que também trabalha com marketing, né, Fábio? Também, é verdade, a gente tem sinergia aqui. Tá falando sobre isso. Agora, Areta, você que começou com a agência, né, porque ela tem uma empresa familiar, enfim, é outra proposta, mas toda empresa grande começou pequena, né? E como é que foi essa sua jornada? E você começou direto na agência? Você teve passagens por outras agências? Na verdade, tudo aconteceu assim, de uma forma inesperada. Eu falo que a vida foi me levando. Eu trabalhei desde jovem com comunicação. Só que eu tive uma experiência de 8 anos trabalhando em 2 rádios. Verdade, lembrei agora. A minha formação, ela é administração e depois eu fiz marketing. Não é nem publicidade, nem jornalismo, mas o mundo me levou, a minha vida, sei lá, o universo, alguma coisa conspirou para que eu fosse para esse caminho. Mas a faculdade de administração acho que vale para todo mundo, né? É importante, é como direito. Nunca vai fazer mal, nunca vai... sempre ajuda, né? Sim, ela te dá uma base bem interessante. E foi ali que eu descobri também, eu tive aulas de marketing, foi ali que eu descobri que era a praia que eu queria seguir. Então, foi isso que aconteceu. Depois de estar 8 anos trabalhando em rádio, surgiu uma oportunidade, a minha vida deu uma mudada e surgiu uma oportunidade. Fui convidada pela minha sócia a participar do projeto da agência. Na verdade, na época não era nenhuma agência, era uma assessoria de imprensa. Sua sócia, Sueli? A Sueli. Ela que teve a ideia de fazer a agência e a gente acabou se encontrando. E ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? E eu falei, vamos experimentar. E no final deu certo. E o que aconteceu? A gente ficou trabalhando juntas 8 anos e ela acabou sendo convidada para ir para um cliente, que na época... Concais? É o terminal de cruzeiros, o Concais. E aí eu fiquei 12 anos na agência sozinha. Nossa. E nesses 12 anos que eu fiquei sozinha, a agência mudou completamente, porque a comunicação mudou completamente. Então a gente teve que acompanhar. Foi aí que a gente entrou na área de publicidade e propaganda, depois a gente migrou para o marketing digital. E hoje a gente tem um 360, a gente atua em várias frentes, os pontos de contato que uma empresa tem que ter com o seu público, né? Acho que todo mundo da área de comunicação teve que se reinventar de alguma forma, né? Com essa era digital. Louca, né? Verdade. Agora, você que tem uma loja familiar, enfim, quando você era pequena, você já tinha esse sonho de seguir a empresa? É engraçado, eu sempre pensei, minha mãe e meu pai sempre falavam assim, a loja vai estar aqui. Eu acho que vale a pena você seguir seus sonhos e se você achar que é que o seu caminho, você volta. Então, eu sempre pensei o que eu gostava de fazer, o que eu poderia fazer que não fosse loja. Olha que engraçado. E aí, eu fui para São Paulo fazer nutrição. Olha só. Minha primeira faculdade foi nutrição, só depois que eu fiz moda. E aí, na faculdade, eu fui trabalhar de vendedora em outra loja. Não foi minha família que colocou, não foi nada. E nessa outra loja, novinha, com 19 anos. Eu fui sendo promovida, aí fui trabalhar no atacado, fui trabalhar em produção. Aí eu comecei a ver, olha, não é que eu acho que eu entendo disso, que eu sei um pouco mais do que as outras pessoas que estão aqui comigo, assim, eu acredito que por essa criação dentro da loja, né? Com certeza. E aí acabou que já no segundo ano de faculdade, eu já voltei, já comecei a voltar para Santos, ir e voltar, já comecei a entrar na Antonelzi. E aí depois eu me formei em nutrição e me formei depois em moda. E olha só, porque assim, eu não sabia que você tinha feito esse laboratório fora, né? Eu acho super importante isso. Eu acho que mesmo em empresas familiares, é importante que os filhos, né, sei lá, os descendentes, tenham uma experiência fora da empresa para agregar. E você fez realmente uma diferença enorme, porque eu sou bem mais velha que você e eu lembro da loja, sempre foi uma loja muito bacana, mas quando você entrou, realmente fez toda uma mudança, né? Eu acredito que a loja sempre teve
como eu posso dizer? Esse local em Santos, assim, que todo mundo confiava, todo mundo, quando lembrava de comprar uma roupa pra festa, ia. Mas eu acho que já não era, quando eu entrei na loja, já não era mais o brilho no olho, sabe? De ninguém que tava ali na direção. E eu acho que foi importante pra mim ter ido pra fora, ter me dado valor, porque eu acho que se eu já tivesse entrado lá, eu acho que nem eu mesma teria me dado valor, sabe? Dizer, eu acho que eu sou muito boa nisso. Eu acho que quando a gente vai pra outro lugar fora e a gente vê, nossa, eu acho que eu faço a diferença nesse lugar. Eu fui com mais confiança e mais credibilidade pra mim mesma, pra poder tomar as atitudes que eu tomei que foram direcionando a loja para o que ela é hoje. Porque acabou que precisou mudar um pouquinho. A gente mudou desde layout até maneira de se comunicar com o cliente, maneira de se comunicar com a equipe, que vem acontecendo, acho que tem sido esse sucesso. Muito bem. Areta, ela falou em fazer a diferença. Para o seu cliente, o que você acha que você faz, que a sua agência faz a diferença? Eu acredito, isso eu descobri com um cliente que eu trabalhei muito tempo em shopping, que eu fiz a diferença pelo meu atendimento. É você fazer a leitura do seu cliente. Qual é a necessidade que ele tem? É saber ouvir o cliente, entender o tom dele. Então, por exemplo, eu falo muito para a equipe, você vai atender? Ela, com certeza, a Fabi que lida com o público entende isso. Tem cliente que gosta de falar, tem cliente que não gosta. Tem que saber o perfil, né? Tem que entender de perfil, entender de pessoas e gostar também. Não é só fazer publicidade, né? Desenvolver uma campanha. Eu acho que eu fui descobrindo ao longo do tempo, e me descobrindo ao longo do tempo, que o meu forte estava na questão do atendimento, que eu gosto de fazer muito. E assim, estar à disposição do cliente, se colocar à disposição do cliente, pensar o cliente, dar ideias. Então, isso fez uma diferença grande no trabalho da agência, eu tenho certeza disso. É verdade. Vestir a camisa. Que hoje em dia tem tanta concorrência, né? Tem tantas pessoas no mesmo segmento, quanto de roupas, quanto de atendimento agora, então, que é muito fragmentado, né? Tem mídia social, tem jornal, tem TV, tem rádio. E cada um é uma plataforma diferente, nenhum substitui, mas tem muitos braços da comunicação hoje em dia. Sim. E tem gente que gosta de protagonizar a própria empresa, falar, mostrar a cara, literalmente. Tem gente que gosta de ficar por trás. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, né? Você tem que entender exatamente o que é valor para o seu cliente e fazer um trabalho desenvolvido em cima daquilo. Porque não adianta eu querer propor algo que ele não esteja de acordo. Porque ele é o cliente, ele está contratando a gente, ele está pagando. Tem muito jeito do cliente ser. Claro, tem que ter resultado? Tem. Ele tem um objetivo e eu tenho que explicar para ele que para atingir aquele objetivo, ele precisa seguir uma série de etapas. Mas se eu estiver propondo alguma coisa que esteja completamente fora daquilo que ele acredita, eu não vou conseguir dar andamento no contrato. Então, a gente tem que conseguir compor, né? Em atender o cliente do jeito que ele gostaria, mas com resultado. Tem que gerar resultado para ele, né? Agora, você acha que o cliente, ele contrata uma agência e ele não basta contratar uma agência, ele tem que fazer a lição de casa também, né? Ele tem que dar dele também. Não adianta falar, eu contratei a agência e vai tudo fluir. Na verdade, isso é uma das coisas que eu falo sempre nas primeiras reuniões. Se você está achando que você vai contratar uma agência e terceirizar o trabalho, é o contrário. Vai surgir mais trabalho para você, porque a gente vai te demandar mais conteúdo, a gente vai fazer reuniões, a gente vai precisar de você e da sua equipe para construir esse material. Então, você não vai conseguir, olha, eu contratei uma agência, eu estou terceirizando o trabalho. O contrário disso. Então, eu já começo a falar antes, para o cliente já saber o que vai acontecer lá na frente. É verdade. E aí tem que ver também, acho que a questão do perfil, né, que a gente estava conversando aqui. Às vezes, a pessoa está te contratando achando que, né, vai terceirizar, e você vai precisar do feedback dela, né? Tá funcionando, não tá? Como que tá isso? E aí sim, ela vai ter que tentar entender para te passar melhor, né? Na verdade, é interessante o que a gente estava falando, que a gente está falando muito do digital, né? A gente vai para o marketing, vai para a área de digital, aí você faz uma campanha. E você tem que estar o tempo todo em contato com o cliente, com a ponta daquele cliente, para saber se a tua campanha está gerando resultado. Sim. Então, eles têm que te dar esse feedback e muitas vezes você acaba entendendo também que tem falhas lá na ponta. O contato chega, tá? Mas o que fizeram com o contato? Entraram em contato a tempo com aquele cliente que estava interessado? Como foi vendido? Porque o nosso trabalho é levar o cliente até ali. Agora, a venda quem faz é a empresa. Então, isso tudo é muito interessante até para que a empresa entenda como está a dinâmica internamente, né? Isso funciona em qualquer plataforma de comunicação. Por exemplo, se ele coloca algo no digital, ele tem que ter alguém para dar as respostas. Se sai um anúncio no jornal, na TV, ele tem alguém para atender o telefone, atender pessoalmente, porque senão acaba jogando dinheiro fora, né? Na verdade, até frustra, né? Você até queima a sua imagem, queima a imagem da marca, porque se você tem, a gente estava conversando sobre isso, se você tem muito contato e você não consegue dar conta também,
as pessoas mandam mensagem, todo mundo hoje quer tudo pra ontem, né? Sim. E aí você manda uma mensagem, fica um tempão pra ter uma resposta, isso frustra, né? E aí o essa cliente pessoa não é volta a muito procurar. imediatista, né? Ele quer na hora. Depois da pandemia, eu acho que cliente, piorou. O cliente nós, né, também, né? Eu olhei pra ela porque eu vejo a roupa e eu mando uma mensagem. Dá pra mandar aqui em casa? Porque as pessoas querem na hora e elas não têm tempo pra ir até, às vezes, o lugar, mas ficaram mal acostumadas na pandemia, né? É verdade. A gente, por exemplo, nossa lição de casa lá é, às vezes, criar as regras de como vai ser essa comunicação também. Porque muitas entram em contato assim, consegue me trazer agora? É. Aí, olha, nosso motorista, ele só passa no fim de tarde e amanhã ele passa retirando. Aí, às vezes, a cliente fala, mas eu só volto daqui a 4 dias. Então a gente não pode te enviar. Então, assim, e é difícil a gente falar assim, não pro cliente, né? A gente quer sempre agradar. Então, será que você não pode, então, me chamar de novo daqui a 3 dias? Eu vejo se tem ainda peça aqui. Então, isso tem que ser treinado, né? Porque a gente... É verdade. Todo mundo quer na hora e a gente também tem que saber até onde tem que que a gente limitar. consegue Tem fazer. que limitar o acesso. Senão, você acaba querendo atender todo mundo e não atende consegue. ninguém. É verdade. Né? É E difícil. preparar a isso. tua equipe, né? Falando dessa questão do empreendedorismo que a gente está falando, não é só o cliente. Quem empreende tem uma equipe. O grande desafio também é você estar bem, assim, motivando a tua equipe, eles estarem na tua sintonia, entenderem como você pensa, multiplicar o nosso jeito de ser para a equipe, a nossa cultura, é algo que é um desafio grande também, né? Engraçado, é uma das coisas que a última reunião que eu tive com as meninas foi isso. Eu falei, eu quero que vocês entendam como eu me sinto em relação ao lançamento, em relação à expectativa das clientes. Para vocês também, a gente está todo mundo alinhada para falar com a cliente da mesma maneira, o que é legal, o que não é, o que funciona pra gente, o que não funciona. E é justamente porque às vezes não adianta eu sentir de uma maneira, eu sentir, nossa, isso é muito bacana, isso vai funcionar assim, sendo que ali quem vai estar atendendo minha cliente já pensa de uma maneira diferente. Então, é legal Verdade. isso, de Essa alinhar. unidade. Essa unidade é importante em qualquer área de atuação. Sim. É importante que a pessoa chegue na sua loja e qualquer pessoa que atenda parece que é a mesma, né? Sim, Não, é claro que tem a questão de cada um tem o seu, né, as suas características, mas é importante ter aquele padrão, né, de atendimento que parece que é a mesma pessoa. O cliente, ele fala com você, e você, por exemplo, na minha área, eu faço as primeiras visitas para os clientes, tal, de atendimento, para apresentar a empresa. E para quem eu for passar esse atendimento, as pessoas têm que entender muito o cliente como eu entendo, porque ele confia naquilo que eu falo, Sim. né? Ele acredita no meu discurso e esse discurso ele tem que se estender. A mesma coisa, ela atende um cliente, mas amanhã ela não vai atender, porque ela não está à frente do atendimento. Só que as pessoas gostam do atendimento dela. E chega lá, é uma pessoa completamente diferente dela, vai frustrar. Então, um grande desafio que a gente tem, né? É conseguir passar isso, multiplicar para que a empresa possa crescer, né? Esse é o grande desafio do empreendedor, né? Meu pai sempre falava, um bom líder, ele sai de cena, ele sai de férias e tudo continua igual, né? Ninguém vai falar, ela tá viajando, ela não tá... Tudo funciona. Vocês estão falando muito em equipe. Como motivar a equipe, Fabiana? Quero a resposta das duas. Como selecionar as pessoas para sua equipe? Como é que você faz todo esse arranjo? Olha, é difícil. Lá na loja, eu diria que a gente tem 3 equipes, né? A gente tem a equipe de costura, a equipe de vendas e a equipe de cadastramento, caixa, essa parte financeira. Eu até comentei com a Areta no começo que eu falei, equipe de costura, eu sempre deixo com minha mãe, que eu acho que minha mãe tem mais afinidade, minha mãe é mais paciente, é uma coisa mais do jeitinho, tem que ter exige muita paciência paciência, mesmo, o tempo, às vezes até eu mesma. Às vezes eu peço para fazer alguma coisa rápida para a cliente estar esperando, eu fico parada do lado da costureira, eu vejo que a costureira tá incomodada ali, que eu tô tipo, vai. Pressão, né? Gera uma pressão, né? Então, às vezes eu prefiro... E é um trabalho minucioso. Então, às vezes eu prefiro me policiar para ficar um pouquinho mais afastada, e dar o tempo das costureiras e deixar minha mãe a cargo e motivar as costureiras, que é totalmente diferente a motivação da costureira, por exemplo, da motivação da vendedora. Porque a venda é muito mais dinâmica. Isso, ela tem que estar mais afiada, mais ali querendo vender, querendo mostrar serviço para cliente, atender a cliente. Eu sempre falo para elas que elas têm que tentar entender e satisfazer o que a cliente vem procurando. E às vezes, para o mesmo evento, a gente tem 2 clientes procurando ideias diferentes. Uma que é, às vezes, ser protagonista naquele evento e a outra que é alinhada, mas, porém, despercebida. E elas têm que saber atender as 2 da mesma maneira. Principalmente conversando com a cliente para entender como é que ela atende melhor ela, né? Então, essa é a minha equipe de vendas. Eu tenho que ela tentar afiada, ele tentar
prestando atenção nos detalhes para conseguir fazer o atendimento melhor. Já a equipe de costura é diferente, né? Então, cada uma a gente vai ter uma conversa para motivar, para entender qual é a dor, o que pode melhorar, para poder estar sempre melhor, né? Sempre crescendo. E você, Areta, como é que você faz para motivar? Como é que você faz para selecionar, né, as pessoas que vão trabalhar com você? Então, lá na agência, a gente tem equipe de criação, direção de arte, né? A gente tem equipe de marketing digital e equipe de atendimento e jornalismo. Então, assim, hoje, eu entendo que eu priorizo trabalhar com indicações, contratar pessoas indicadas. Por quê? Porque para você passar por um processo seletivo para entender a questão comportamental, isso exige alguns testes. E mesmo assim, às vezes é difícil, né? Sim. Porque hoje o que eu entendo é que tecnicamente é importante, mas comportamentalmente é fundamental. Então, às vezes a pessoa é brilhante, mas ela não consegue conviver no meio da equipe. Ou ela tem que ser tudo no tempo dela, não no tempo dos outros. Então, hoje eu estou priorizando buscar... Eu, claro, abro vaga, mas às vezes eu priorizo pelas indicações porque eu tenho referências sobre aquele comportamento. Então, assim, como eu procuro motivar? Retornando para eles aquilo que é valor. Então, o que é importante? É importante eu dar uma folga numa emenda de feriado? É importante liberar eles para uma viagem? Ou ter a flexibilidade, claro que eles têm que ter a flexibilidade de poder sair... ter os compromissos, ou então, por exemplo, eu vou trabalhar de casa. Então, hoje a gente tem que entregar o que é valor para eles que eles possam se sentir da liberdade para criar, ouvi-los muito. Isso é muito importante, né? E reconhecer o trabalho deles, né? Todo mundo acaba se sentindo um pouco dono da empresa. Isso é bacana, né? Porque todo mundo tem o mesmo objetivo. Agora, Fabiana, hoje em dia tem muitas estratégias para atrair o cliente. Além do bom atendimento, enfim, tem tudo. Cashback, assim, tem muitas coisas, né? E isso. E agora, a Lives, a Fabiana é a protagonista. Eu acho muito bacana. Vou mudar até a pergunta. Porque a Fabiana... é toda magrinha, então as pessoas olham a roupa e ficam todas maravilhosas. Aí a pessoa fala, eu quero essa roupa da Fabiana. Como é que você faz para administrar isso? Porque nem todo mundo fica tão bem assim, né? Será que as pessoas pensam isso? Porque quando eu entrevisto uma dermatologista, um cirurgião plástico, eles falam, eu quero... Muita cliente chega e fala, olha, eu quero ficar com o rosto de uma pessoa famosa e bem bonita. Com a roupa é assim também? Às vezes a pessoa se decepciona... Olha, eu vejo muito isso no Instagram, né? Que as pessoas pedem e às vezes não é o que elas imaginavam. Eu acho que cada vez mais a gente sempre se procura olhar alguém que seja parecida com a gente, né? Sim. Então, nas fotos, eu sempre procuro chamar minha tia junto. Isso é muito bacana. Porque eu acho que a gente mostra uma diversidade maior, né? Idades diferentes, corpo diferente. Muito legal e isso. O que eu acho também? Que quebra muito preconceito. E mostra o que a gente vende mesmo. Porque eu vou vender um mesmo look hoje para uma mulher de 20, 30, 40 e até 70 anos, 80. Eu mesma aqui fazendo preconceito, né? Não tem idade, na verdade. E é isso que a gente gosta de mostrar. É tudo de que maneira você usa, de que maneira você coloca a sua personalidade naquela roupa. Verdade. E eu acho que quando a gente... Lógico, eu gostaria que tivesse mais diversidade, né? Às vezes, tem meninas que trabalham lá na loja que são mais altas, até maiores, que minha tia de questão de tamanho também. De vez em quando, eu consigo... Porque elas também têm vergonha, né? Eu consigo chamá-las. Vem no provador hoje comigo. Tem gente pedindo para mostrar roupa nesse perfil. Me ajuda a mostrar. Porque eu acho que as pessoas se identificam quando vem alguém... parecida com elas, né? Agora eu faço o meu melhor ali para poder tentar mostrar, às vezes quando tá somente eu ali, para mostrar para todo mundo. Então eu falo, olha, também fica bom se for mais alta, se for mais cheinha, se for mais novinha. Às vezes, verdade. Às vezes eu visto roupa que eu acho bem com carinha, assim, de menininha. Eu atendo muitas meninas, né, de formandas, 15 anos. E às vezes eu me sinto até meio assim... fora da minha idade, vamos dizer assim, com a roupinha. Eu falo, olha, aqui para as menininhas. Mas para poder talvez, fazê-la se enxergar ali naquele Eu acho que é até uma inspiração. E às vezes até você coloca alguns acessórios, ou então você dá alguma dica, usa com lenço, usa assim. Eu acho que isso inspira qualquer mulher, né? Até mulheres que não comprariam aquela roupa, olhando no cabide. É muito diferente. As pessoas precisam se ver, né? Ou olhar uma pessoa vestida. A gente estava falando sobre as redes sociais, né? Ela faz a produção. E assim, é real, né? É real, ela explica, ela veste. Então, assim, as pessoas querem uma imagem real, não uma mega produção,
Né? Moda Antigamente colocavam no manequim, né? Aquele manequim que era uma coisa bem aquela fake. cinturinha desse tamanho, aquele corpinho da Barbie, né? Não é muito diferente. Não, mas quando a gente faz foto em modelo, vem modelo fazer foto, assim, elas são muito altas, né? As proporções são muito perfeitas. Verdade. Ao mesmo tempo, também as roupas ficam muito curtas. Então, principalmente quando eu vou falar, assim, uma fala que eu uso muito, esse short é comportado, essa saia tem um comprimento ótimo. Tá vestindo eu e minha tia, nós não somos mulheres muito altas. Se eu tiver com uma modelo do meu lado, até eu convencer a pessoa, olha, ela parece que tá curtinho, mas eu prometo pra você que não é curtinho. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue visualizar ali, é melhor. É de verdade. Eu acho que é isso. A gente precisa também ter essa referência, né? Agora, eu vou falar sobre fidelização, né? Todo mundo quer fidelizar o cliente. Porque, às vezes, até ter uma experiência, uma pessoa vai na sua loja ou contrata você para fazer um trabalho esporádico. Mas fidelizar é mais bacana. É deixar aquela pessoa sempre precisando de você por alguma coisa. Tem algumas estratégias, hoje em dia, que fazem com que a pessoa tenha experiências diferentes dentro do contato com o estabelecimento de vocês. O que vocês fazem para isso? Uma degustação, oferece alguma coisa? Enfim, quais as estratégias que vocês usam para poder fidelizar o cliente? Quem quer falar primeiro aí? Olha, lá na loja, eventos a gente já fez muito, essa questão de chamar a cliente para dentro da loja, mas com a pandemia, cada vez mais, mesmo evento, eu sinto dificuldade da cliente querer sair da casa dela no horário, num dia específico. Então, hoje, que eu procuro fazer com que as meninas estimulem mais essa questão, lembrar da cliente. Um dia pode fazer 3 meses, você me pediu alguma coisa, chegou, eu vou te chamar. Ou então chegou alguma coisa, a cliente nem falou o que queria, mas você acha que é a cara dela. Não é gostoso ser lembrada? É uma delícia. Então, eu acho que isso é o que fideliza lá na loja. Ser lembrada e fazer... Você é especial pra mim, né? Sim, isso é muito bacana. Porque, às vezes, a pessoa até já comprou outra coisa. Mas ela se sente tão acolhida, né? Falar, que bacana, ela lembrou de mim. E aí, ela, às vezes, até compra... Ela já comprou alguma outra coisa para substituir, né? E acaba comprando porque, realmente, ela se sentiu acariciada, lembrada, né? Lá na agência, eu acho que tem essa coisa de... Por exemplo, eu tenho clientes que eu tenho um contrato anual e a gente tem lá um escopo de serviços. E o cliente, às vezes, pede coisas a mais. E, óbvio, a gente, dentro de um limite, né? A gente entrega. Nada é engessado. Gente, esse cliente está comigo há muito tempo, está me prestigiando. A gente tem uma flexibilidade para isso. E outra coisa que eu considero muito importante que eu falei, que é sobre o atendimento. O cliente não quer te procurar, ele quer que você procure ele. O cliente quer sentir que você está o tempo todo do lado dele. Às vezes ele quer conversar com você. Aí você entra em contato, vamos marcar uma reunião? Não tem um assunto específico. Mas ele quer se sentir atendido e lembrado da mesma forma. Ele tem um contrato, ele fala, minha agência tem que me procurar. Tem que saber como eu tô, ver se precisa de alguma coisa. Então, esse contato constante com o cliente é super importante. Não só a rotina. Por exemplo, a equipe tem uma rotina com a equipe do cliente. Mas a gente também, como dono da agência, tem que estar presente falando com os cabeças das empresas, né? É verdade. Às vezes essa reunião acaba saindo uma pauta, acaba saindo uma ideia. No jornalismo é muito assim. Isso. Mesmo na época que a gente trabalhava em redação e não tinha nem mundo digital, mas às vezes não tinha uma pauta específica e aí mandava o repórter para a rua porque ele acabava voltando com a pauta. Ou então ele saía com uma pauta e voltava com outra, porque a gente tem que estar em contato com as pessoas o tempo todo, né? Mas é no papo que isso acontece. E eu falo muito que a gente também tem que ser um pouco psicólogo. Na verdade, todo mundo tem que ser um pouco psicólogo. Porque tem que ser vendedor e psicólogo, são 2 características. Porque para vender, a gente estava entender o comportamento humano, o comportamento do cliente, o comportamento da equipe do cliente. Então, a gente tem e o comportamento da tua equipe interna, né? Então, para você lidar com pessoas hoje, cada vez mais você tem que entender de comportamento. Eu acho que essa é o caminho. Eu, por exemplo, eu gosto dessa área de psicologia, adoro a parte do comportamento do consumidor, é o que eu mais gosto dentro da minha área. Então, quanto melhor for essa leitura, você entender os anseios, as necessidades e aquilo que faz sentido para as pessoas ou que realmente o que você falou, como você se sente acariciado, visto pelo cliente. Olha, o cliente está... A loja, por exemplo, entrando em contato, o cliente se sente importante. O que faz, né? O que eu tenho que fazer para fazer com que aquela pessoa se sinta importante? Isso também nas nossas relações pessoais. Tudo. Né? Em tudo. Igual. Então, hoje, eu acho que
é entender muito de comportamento humano, conversar com o cliente, dar atenção. Às vezes o cliente me chama para quê? Para poder trocar ideia. Eu tenho um cliente, especificamente, ele é muito engraçado. Ele fala, oi, voz da minha consciência. Aí eu dou risada. Por quê? Porque às vezes eu tô bravo, estressado, não sei o quê. Eu converso com você e você me acalma. E você me traz um outro ponto de vista. Então, o nosso trabalho não é só fazer marketing, fazer campanha. É muito mais do que isso. E o cliente muitas vezes precisa ter com quem dividir. É o que a Fabiana falou, a questão da dor, né? Assim, Todo mundo tem uma dor e isso tem... Essa palavra a gente tem ouvido muito em palestras, cada um tem uma dor. E o empreendedor que conseguir amenizar a dor do outro é o que sai na frente, é o que está sempre, né, sendo procurado. E eu acho que é uma via de mão dupla, não é? Como você se sente quando esse cliente fala, eu adoro quando eu falo com você, não te realiza. Eu também fico realizada quando a cliente fala, eu adoro vir aqui, adoro quando você me ajuda a escolher os looks. Eu também fico feliz de ajudar e de ser reconhecida, né? Você trabalha com autoestima, né? Isso é fundamental. Acho que Vocês duas trabalham com autoestima, porque a pessoa estar em evidência também é um reconhecimento do trabalho dela. Então, verdade, você tem razão. As duas trabalham. E a Fabiana também tem essa questão de ter esse... você sabe o que cai bem nas pessoas, né? Então, você escolhe... ela escolhe, olha, essa daí é boa pra você, vai servir. Então, às vezes, até ajuda. Porque quem não quer uma amiga pra escolher a roupa junto, né? É difícil. Eu tenho uma dificuldade. Eu também. Você vê tanta opção e você, às vezes, tem coisas que são bonitas, mas não são pro seu corpo. Exatamente. Ou cores que não são pra você. Então, você precisa, muitas vezes, ter uma consultoria do lado, né? E tem que ter esse olhar. É verdade. O fator tempo é desafiador também para nós mulheres, né? Que temos, né? Você tem uma família, você também, 2 filhos pequenos, né? Então, como é que vocês fazem para administrar o momento empreendedora e o momento família, e o momento mulher, e o momento mulher de autocuidado também, né? Porque são muitos pratinhos para equilibrar. Exatamente. Como é que vocês administram isso? Olha, depois de muita terapia, né? A gente vai sempre querendo melhorar e encontrar a nossa melhor versão. Para mim, tem funcionado muito a questão dos dias certos para cada coisa. E eu consigo me organizar melhor. E cada vez tá melhor para mim. Eu consigo ter tempo disponível para as minhas filhas, tempo disponível para mim. Tem uma manhã que é só... cuidados comigo. E isso, para mim, tem funcionado. De um tempo para cá, isso tem feito sentido. Porque senão eu tinha um monte de coisa para fazer distribuídas nos dias. Eu tinha sempre aquela sensação que eu não dava conta. E quando eu comecei a me organizar dessa maneira, então eu tenho assim... o dia que eu saio com as meninas para andar de patins. Isso, para mim, tem funcionado. Por exemplo, segunda-feira é o dia que meu marido fica com elas. Eu saio para trabalhar às 5 da manhã para São Paulo e volto, às vezes elas estão dormindo. Pra mim, funciona, assim. Tem vezes que eu fico um pouco triste, que eu falo, poxa, nem vi minhas filhas hoje. Mas eu sei que eu vou ter o dia que eu vou ficar com elas e vai dar certo, assim. E aquele dia eu concentrei 100% na loja. Então, pra mim, isso tem funcionado. É melhor você ter um dia 100% pra elas do que você ter um pouquinho pra cada uma e nunca ter direito, né? Nunca se dedicar integralmente. Que eu tinha antes. Isso. Acabei de descobrir um caminho para mim. Ainda não cheguei lá. Eu acho que fez todo sentido essa tua dinâmica, porque eu tô assim não tenho também. filhos. Eu tô assim também. Mas, assim, eu acabo vivendo muito pro meu trabalho, por eu não ter filhos. E aí você quer fazer pós, né? Você quer... atender todo mundo no telefone. Porque não, essa demanda do celular, não, né? A demanda do celular adoece. Mas, assim, se você quer dar atenção pros amigos... Eu sou uma pessoa que... Eu sempre fui muito disponível para os meus amigos. E se tem alguém com algum problema, eu sou a primeira a abraçar. Eu tenho essa característica, não vou dizer que é um problema. Mas muitas vezes você está atendendo um monte de gente e não está cuidando de si mesma. Você acaba priorizando os outros e não se priorizando. Então, eu ainda estou em busca desse equilíbrio. Mas estou fazendo terapia, está me ajudando muito. E assim, tem uma coisa que está muito legal, assim, que é assim, eu fiz o meu melhor. Se o meu melhor não foi o melhor pra você, eu sinto muito, mas eu gostaria que você soubesse que eu dei o meu melhor. Então, assim, essa autocobrança, ela é muito ruim pra gente, muito nociva. Então, hoje eu tô mais leve, que eu tenho feito o que eu posso, da melhor forma. Mas ainda preciso me organizar mais, estabelecendo os dias certos. Não vou dizer que sempre dá certo, né? Não é todo dia que eu posso falar assim... Mas quando eu estou sendo... Meu Deus. Quando mais na risca eu sigo isso, sem abrir exceções, mais... certo, vão dando as disciplina, né? É uma forma de se organizar. Então. Uma disciplina, né? Tem uma rotina estabelecida. E isso é firme. Amanhã, por exemplo, amanhã tem um dia que eu vou fazer dermato.
Meu marido já tentou, não dá para fazer, não. Amanhã é o dia que eu vou para Dermato, porque normalmente eu cancelaria. Então, mas é uma coisa muito que isso você faz. também. É, porque tudo dá pra cancelar, só é coisa entre vida e morte. Mas aí você acaba não fazendo as coisas nunca, né? Porque sempre aparece um imprevisto. Então, para mim, tem funcionado assim. Eu sou um pouquinho mais firme em relação a algumas regrinhas. Tá certíssima. Bom, menina, já recebi o sinalzinho ali que acabou, passa muito rápido. Nossa! Tem muita conversa ainda. Mas, enfim, eu sempre termino, né, a nossa edição aqui com dicas que vocês podem dar para quem está nos assistindo para empreender. Dicas para empreender de forma bem-sucedida. Gostaria que vocês dessem algumas dicas para empreender. Olha, a minha dica seria encontrar algo que você goste muito de fazer e que faça sentido para você. Eu acho que não faça sentido para o outro, faça sentido para você e se dedique a isso. Eu acredito que não tem como dar errado. A minha dica é, quando você vai pensar em empreender, é estudar antes, estudar bem antes, para ver se o seu negócio, a sua ideia, o lugar, a forma vai se encaixar, se o mercado aceita. Um plano de negócio. Tem que ter um plano de negócios. E eu acredito que tenha que ter muita dedicação. Achar que vai ser dono de negócio e que vai trabalhar pouco, assim, esquece. Isso não vai já foi acontecer. pauta aqui algumas vezes. Isso não vai acontecer, então tem que se dedicar. E óbvio, para você se dedicar mesmo de corpo e alma, você precisa gostar do que você faz. Porque dentro do que a gente faz, a gente não gosta de 100% de tudo, mas a maior parte tem que fazer sentido e tem que te dar prazer, né? Então isso é o mais importante também. Uma das coisas Perfeito. importantes. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Quero agradecer a audiência de todos e lembrar que nós temos episódios novos todos os domingos, tanto na editoria de A Tribuna, quanto no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.